sempre que a gente faz oferenda, eu gosto sempre de falar, às vezes uma coisa simples que a gente pode fazer, você quer oferecer comidas típicas, né, do interior, da roça, rapadura, tradicional rapadura. Qual cangaceiro, qual pessoa da roça, do interior não gosta de rapadura? E quando a gente pensa em boiadeiro, aqui tem 3 tipos de rapadura. Rapadura, o que é rapadura simples, Thiago? Rapadura simples é aquela que é pura da cana. A mistura, que tem um doce junto, sabia disso, Manolo? E o feijão de corda com carne seca para boiadeiro. E aí a gente pede a limpeza, o ambiente, que o boiadeiro invada o lar de todos que estão com a gente, né? Quando a gente fala de boiadeiro, eita que a cachaçinha dele caiu. Quando a gente fala de boiadeiro, a gente pensa, logo a gente vê o laço, a gente vê os adereços do boiadeiro, e entre os adereços dele está sempre o laço, o chapéu de couro, porque a gente está falando, né, daquele cidadão que cuidava da boiada. Olha aí o berrante, sabe tocar berrante? Tinha que ter disfarçado, eu pegava o berrante, aí você põe o som, aí ó, não pensou, né? Mas a gente não toca berrante, não. Tem uma imagem linda, e aí, o brajá de boiadeira, a guia, é muita tua intuição. A gente segue sempre a orientação do mentor da casa. Então você pode fazer sim a guia de sementes. Mas o meu boiadeiro usa uma guia de ponta, de contas, não tem problema nenhum. Veio na tua vibração, veio na energia, é um pedido da entidade, não há problema algum. O laço, porque quando a gente fala de tocar a boiada, né? E o que é esse papel? Quando o boiadeiro chega no terreiro, a gente imagina que ele chega realmente para limpar as energias, muda a vibração. É sempre uma energia de força, não de autoritarismo, mas sim de autoridade moral e espiritual. Boiadeiros são espíritos que já desbravaram, que saiu da sua terra, saiu da sua origem, e são espíritos que encarnados, e a gente acredita assim, eu já falei isso aqui várias vezes, para mim, e de toda a minha experiência de 27 anos de Umbanda, as entidades que estão no terreiro, sim, são divindades, são espíritos que estão ali com uma luz para trazer um amparo, a caridade, mas são espíritos que em terra viveu sim com a gente. E aí o conhecimento de saber a nossa dor, o nosso sofrimento, aquilo que a gente experimenta, por aquilo que a gente passa. Então, quando a gente conversa com uma entidade, é muito comum a gente se apaixonar por aquela entidade, porque ela toca na ferida, porque ela já viveu o que a gente está vivendo. Ela toca na dor que a gente passa, naquilo que a gente tem como meta, como caminhada. E boiadeiros são espíritos que em terra também sofreram bastante, assim como os pretos velhos, nossos amados pretos velhos, assim como os nossos amados caboclos, né, que são espíritos que eram e de toda uma descendência do povo originário, os povos indígenas, mas caboclo é a mistura do branco com o indígena, o preto com o indígena, o negro, e aí se torna caboclo. Quando a gente fala boiadeiro, muita gente pensa, é um caboclo trabalhando, e em algumas casas ele trabalha junto com o caboclo e não tem nada de errado. Na nossa casa, às vezes em alguma gira vem junto com a gira de caboclo, mas hoje essa corrente tem crescido muito. E aí tem o toque do boiadeiro há muitos anos. Quando eu digo hoje, algumas décadas já. E aí vem crescendo bastante. A turma do cangaço, que até então tinha um receio. Hoje muitos cangaceiros se manifestam no terreiro. E quando a gente fala boiadeiro na nossa casa, a gente está reverenciando o boiadeiro. Não só aquele rapaz, aquela pessoa, aquela figura, mas aquela mulher que veio do sertão, mas aquela figura, o espírito que desbravou, que saiu da sua terra para desbravar, para ajudar na construção desse nosso país, desse nosso mundão, e tem ajudado. São entidades maravilhosas, é entidade que traz uma energia de purificação, de limpeza no ambiente, mas também que traz uma energia de conquista, de vitória, de você chegar onde você deseja, de alcançar, de ter coragem. Para a gente entender os espíritos, as pessoas questionam muito como é o espírito, como é a entidade. Observa os trejeitos, observa os traçados, como é o ponto que ele risca, como é os instrumentos, os adereços que ele usa para trabalhar. Às vezes ele coloca uma fita de uma determinada cor, às vezes ele não tem laço, mas ele tem ali às vezes um pedaço de couro. E aí você começa a observar. Sempre uma entidade esclarecida, como o Caboclo da Mata gosta de dizer, é a entidade que está pensando no coletivo, está pensando no todo. Não é só o bem-estar daquela comunidade, mas sim o bem-estar da humanidade.
Esses espíritos, quando vêm, ele vem para chacoalhar o terreiro, para movimentar. E aí, vez ou outra, algum em festa toca o berrante, tem um assobio, né? Tem também ali seus trejeitos, sua maneira de trabalhar, bate o laço no chão, às vezes se é um cangaceiro, usa às vezes um facão, a dança do facão. E aí é muito de cada casa, de cada lugar, de cada terreiro. E está tudo certo, o importante é o respeito, é a fé. E de novo eu falo, você quer firmar o boiadeiro na sua casa? As entidades da Umbanda é linda, é fácil da gente cultuar. Você colocou um laço em casa, está batizado, consagrou para boiadeiro. O dirigente da casa onde você trabalha colocou a mão, consagrou as entidades que você trabalha, um médium mais velho que você conhece, que você respeita, consagrou, você tem ali uma firmeza de boiadeiro, né? Pai Elias, eu posso firmar boiadeiro dentro de casa, no meu altar? Sim, na nossa casa eles trabalham muito junto na gíria da esquerda, porque a gente começou na gíria da esquerda. Na nossa casa a direita não usa muito o cigarro, o charuto, isso desde o primórdio. E sempre o boiadeiro ele gosta do cigarrinho de palha, ele gosta do seu charuto, mas muito mais o cigarro de palha, o fuminho de corda. E aí, por isso que muitas das vezes eles vinham na esquerda junto com os baianos. Penso e entendi muito tempo depois, porque na nossa gíria de esquerda aí sim, vem o baiano, vem o Exu, já fuma o charuto, a pombogira, o cigarrinho. Então ele já logo disse, é aqui que eu entro e é aqui que eu vou ficando. Mas sempre trazendo a fraternidade, trazendo um amparo. E aí, qual que é a tua necessidade hoje? Pede com fé, mentaliza. Dia 2 de julho é o dia nacional que a gente celebra também na nossa casa os festejos de boiadeiro. Nesse último domingo a gente fez a festa de boiadeiro, pediu axé, pediu a bênção deles, e aí tem toda a oferenda, todo o axé que a gente pede a esses espíritos cangaceiros. É uma entidade que traz um amparo, sempre nos elevando. A gente precisa desse ânimo. Eu digo sempre, como São Francisco de Assis ensina, muitas das vezes você é o evangelho de alguém, ou seja, você é a inspiração de alguém. O que é o evangelho? O evangelho é uma mensagem renovadora que sempre traz para alimentar o nosso espírito. O boiadeiro é um espírito que nos lidera, e nós somos ainda meros, materialmente, tudo jovem igual eu pinto a barba, por isso que parece mais velho, tá? Quem dera, né? Mas na caminhada evolutiva a gente é muito criança ainda, a gente está aprendendo, a gente tem muito a crescer. E a gente tem que sempre se espelhar em pessoas, em referência, pessoas que nos acrescentam, pessoas que nos inspiram. O boiadeiro vem nos direcionar, vem nos colocar na nossa caminhada. E aí é importante, quando você está meio sem sentido, meio sem chão, sem rumo, para onde você ir, o que você quer alcançar, deseja, pede axé a boiadeiro, pede a bênção de boiadeiro, que ele vai nos direcionar, tanto para limpar energias intrusas, energias que não precisa mais estar com a gente, limpar um passado que ficou para trás. Muitas das vezes a gente ainda vive muito preso no passado, outra hora muito preso no futuro, né? E a gente tem que viver hoje. Caboclo da Mata sempre fala, filho, onde estão seus pés? Concentra a tua energia física onde estão seus pés. Que dia que é hoje? Qual a lua que rege hoje? Essa semana ele ainda disse, o que você almoçou hoje? Preste atenção no dia de hoje, concentra a sua energia no dia de hoje. Lá é onde você deseja. E boiadeiro ensina isso desde toda a sua confecção, do seu laço. Quando ele toca o berrante, ele está pedindo que venha até ele a boiada. Quem é essa boiada? São os espíritos que precisam ser levados. Quando ele joga o laço no chão, o que ele está pedindo que limpa? Todas aquelas energias intrusas que ainda caminham com a gente. Manda teu nome, coloca teu nome aí no comentário, teu nome vai ficar no balaio. Hoje a reza é toda em especial nessa energia, a gente vai colocar a oferenda na mesa e no final a gente tem a reza pedindo a bênção, pedindo a cura. Quantas e quantas pessoas são curadas por uma prece? Eu lembro sempre para os filhos da casa, a criança quando ela fala pai, fala mãe, ela não tem dúvida que ela vai ser atendida. Ela sabe que o pai, a mãe vai movimentar céus e terras para atender o seu pedido. E ela não precisa nem fazer o pedido.
A mãe já sabe o que o filho necessita. As nossas entidades, mais ainda, ela sabe. Mas aí, Pai Elias, se ela sabe, por que eu preciso fazer essa oferenda? Por que eu tenho que colocar o feijão de corda? Por que eu tenho que colocar a rapadura? Por que você tem que estar de brajá, de guia? Por que eu tenho que estar no terreiro? Porque a gente tem que ter uma conexão, a gente tem que ter a nossa devoção, a gente tem que ter a nossa dedicação. Eu não vou conseguir ser um curimbeiro, simplesmente manifestou. Tem pessoas que traz o dom, tem pessoas que pegou o atabaque e já está ali tocando como se fosse um mestre da curimba. Mas a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa estudar. A vida, a gente precisa ter o nosso desdobramento para a gente chegar onde a gente deseja. E aí esses ritos de fé que a gente traz na Umbanda, todos os fundamentos que a gente vê na Umbanda, é para que a gente desenvolva. Porque o que a gente mais aprende no terreiro é a convivência, é a harmonia. Muitas das vezes as pessoas pensam muito, eu vou manifestar um espírito, comecei a receber espírito, aí chega, né, e diz, poxa, eu já sou um médium, agora eu recebo Pedro Boiadeiro, recebo boiadeiro, e joga laço para todo mundo, tem um Exu maravilhoso que anda comigo. Teus problemas, meu filho, continuam iguais. Você simplesmente manifestou uma mediunidade que já existia em você e abriu um canal para você fazer caridade, para você ajudar e se transformar. E essas entidades precisam dos médios. E aí você que já é médio, você que já trabalha, é bem importante, como diz Caboclo, firma com boca e siga, porque muitos são os desafios. As nossas contas no dia seguinte chegam em casa, é aluguel, continha de luz, é o celularzinho novo que você deseja trocar, é o carro. E isso é você que tem que movimentar. As entidades vai nos amparando, vai nos dando estrutura, vai nos dando chão para que a gente chegue onde a gente tem que chegar. E aí a gente tem que manter a nossa devoção. E quando a gente se propõe a fazer o bem, fazer a caridade, vem muitos desafios, vem inúmeros desafios. Às vezes as pessoas, poxa, mas eu entrei no terreiro, parece que virou minha cabeça de baixo e eu estava lá precisando. É preciso que você persevera. Quando você mexe na ferida, ela dói e machuca, porque você mexeu na ferida, vai doer muito. Você grita de dor, mas tem que ser limpado, tem que ser mexida. Aí depois você coloca o remedinho, o metiolate, coloca o esparadrapo, aí vem a cura. Quando nós estamos numa caminhada espiritual, é preciso a nossa dedicação. É preciso ali a seguir essa jornada. É preciso que todos os dias a gente acorda acreditando sim no bem, acreditando na caridade. Quantas e quantas pessoas a gente escuta hoje em dia dizer, mas vocês que acreditam tanto na espiritualidade, parece que o mundo não está melhorando, está piorando em vez de melhorar. A gente vive um turbilhão de energias, a gente vive uma série de informações que antes a gente não tinha, a gente vive um monte de coisas que antes a gente não convivia, hoje a gente aprende, mas não necessariamente as coisas estão piorando, as coisas estão se transformando, né? É bem importante a gente pensar assim, nós vivemos um ciclo, isso é profético, isso já foi profetizado, que depois desse segundo milênio, a gente estaria vivendo um momento apocalíptico, um momento cíclico, onde a humanidade passa por uma transformação, onde o planeta passa por uma renovação. E aí nós vamos assistir muitas barbáries acontecendo, mas quanta coisa boa também acontece, o quanto o homem evoluiu, o quanto, hoje nós estamos fazendo um saravá online, a gente tem pessoas com a gente nesse momento, nos Estados Unidos, saravando, cantando com a corimba, há um tempo atrás, para você receber uma carta 2 meses depois, né? E aí a gente, hoje na área da ciência, quanta coisa avançou, quanta cura a gente recebe, existe o progresso, só que existe um momento onde o planeta está se passando por toda essa expiação, como diz os nossos irmãos kardecistas, e aí a gente precisa ter a tal da fé, manter a nossa fé, acreditar que fazer o bem é sempre mais importante. Não adianta a conquista rápido, tudo que a gente consegue rápido, fica essa coisa volúvel que a gente assiste o tempo todo. A experiência nossa na Terra é o mais necessário, a nossa vivência. Como diz o plano espiritual e a gente aprendeu, filho, você não é o que você veste, você não é o que você tem, você é o que você é. Você é a sua alma, e é a nossa alma que a gente tem que se alimentar, é o nosso espírito que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Aí a importância da gente se apegar na religiosidade. E de novo eu reitero, muita gente hoje, mas a religião não ajuda, insatisfeita, descontente, ora com o pai de santo, ora com o pastor, ora com o sacerdote.
É preciso que a gente acredite na religiosidade e a gente absorva aquilo que cada um traz de melhor. É preciso que a gente observe o que cada um traz e aproveita. Boiadeiro na sua estrada, ele vai com o seu laço, pegando aquilo que é necessário, aproveitando cada pasto, cada oportunidade para que a sua boiada se alimente. É preciso a gente seguir o exemplo do mestre, né? Jesus caminhava, isso é uma passagem do Evangelho linda, ele com os discípulos pregando e de repente tinha lá um cadáver de um animal, um cachorro, e muitos aqui conhecem essa passagem, e aí os discípulos tamparam o nariz, e alguns diziam, que mau cheiro, e aí Cristo foi lá, chegou bem próximo e disse que belos dentes esse animal tinha, olha que carcaça dentária que ele tinha. É isso que a gente precisa observar e é isso que a gente aprende com as entidades no terreiro. O que cada um traz de bom. Olhar o outro com o olhar espiritual. Olhar o outro com o olhar do coração, com o olhar da divindade que está dentro da gente. E é isso que muitas das vezes nos falta com a nossa humanidade, com as pessoas.